Qual o tamanho da sua coragem para perceber e reconhecer as suas habilidades espirituais? Quem você realmente é? Giselda Galvão, consultora, Papo Quântico da Gigi, 8 e 8 da manhã, de segunda a sexta. Bom dia para quem está entrando. Gente, vamos falar desse reconhecimento de... Bom dia, Marcelo, querido. Vamos falar desse reconhecimento da gente receber o que a gente realmente é, as nossas habilidades, que nós somos seres, né, de pura consciência. A gente chama de seres espirituais, mas é de pura consciência, né? Se a gente começar a substituir, mudar a palavra espiritual por consciente, por consciência, já começa a fazer muito mais sentido, né? Então, um ser consciente nesse nível espiritual, quer dizer, consciente de estar presente, infinitamente grandioso, que tem percepção multidimensional, como que esse ser pode negar toda a percepção que ele está tendo, tudo que ele está vendo, tudo que ele está percebendo? Como é que faz? Toma tarja preta, vai pro tratamento psiquiátrico, né? Para tomar tarja preta. Pessoa tem problema de autoestima, ela se invalida o tempo todo. Primeiro que na infância ela já foi completamente, né, podada, cortada. Tiraram o barato dela. Bom dia para quem tá entrando. Então, quando você tá lá na infância, você pode tudo. Quando você é criança, né? Criança com menos de 8 anos. Hoje em dia as crianças, né, estão sendo muito estimuladas e tudo. Então, mas assim, criança mesmo, até os 7, 8, era para ser mais, né? Mas essa realidade não está permitindo. Mas o que acontece? Você vai ter o quê? O que você tinha? Total habilidade. Tudo acontecia. E não, gente, as pessoas falam assim: é muita imaginação, ela vive no mundo da fantasia. Ela vive numa realidade que os adultos abdicaram dela. Os adultos abdicaram dessa realidade. Abriram mão e falaram: não, eu não quero ver isso. E um adulto foi estimulando, todos os adultos, as gerações foram tratando de desestimular as crianças a terem esse contato, a poderem viver com plenitude, segurança, em paz, um mundo multidimensional. Agora, o que a gente vê muito é terror noturno. Aí vocês vão me perguntar: Giselda, por que e tudo? Por quê? Olha o mundo como é que tá. Né? Aquele desenho Monstros e Companhia, né? Acho que é isso, não é? Não sei, eu não entendo, não é um desenho que os monstros saem do armário. Aquilo é a mais pura verdade. E tem lá, outro dia eu tava vendo o pessoal mostrando, né? Porque eu não assisto esses negócios, mas mostrando assim, como que é feito, que eles têm um aparelho que eles apertam lá, que eles tiram não sei o que lá da criança, não sei se é energia mesmo, não lembro, eu ouvi falar. E é mais pura verdade. Então, assim, as minhas amigas, as pessoas, clientes meus que vêm trazendo essa situação, que criança tem terror noturno, primeira coisa que eu falo: tem medo, tem pesadelo, quer ir pra cá. Acolha seu filho. Põe dentro do seu quarto, sim. Põe na sua cama, sim. Agora, você tem que desenvolver as suas habilidades para você poder proteger, dar uma condição energética dentro da sua casa, do seu lar, essa criança se desenvolver em paz. Então, assim, quanto mais a criança tem habilidades, quanto mais ela é uma estrelinha que brilha mais, né? Que caiu aqui, que eu sempre falo que nós somos estrelinhas que caíram aqui, literalmente. As crianças são, né? Às vezes, não gosta, mas é atacada mesmo. A turma aí fica, né, a fim de
de aprontar com elas. Vejo muito isso. E eu tenho muita compaixão das crianças que vêm hoje, que os pais não acreditam em nada e que acham que a vida é só isso aqui, só essa percepção holográfica imediata, né? E que criança tem que dormir sozinha lá no quarto, desde que nasce. Eu falo, meu pai, até os 7 anos, a criança não tem nem os chakras ainda, né? Formatados e tudo, nem o corpo físico, quanto mais os corpos sutis, né? E as crianças, quem que cria a situação de proteção antes da criança, né, atingir a idade, lá de 18 anos mais ou menos? Pai e a mãe, principalmente a mãe. Aí por situações mais diversas possíveis, as mães têm que trabalhar e tudo. E vai por aí afora, né? E não pode ficar próximo às crianças, e de noite a criança tem que dormir sozinha no quarto, muitas vezes com medo, né? Bom dia, eu também cheguei agora, viu, Ellen? Não preocupa não. Não, eu só tô falando, eu comecei agora mesmo. Tô falando assim o quanto que a gente tá negando. A gente não quer reconhecer as nossas habilidades espirituais, né? A nossa condição multidimensional que nós não aceitamos e estamos aí. Todo mundo fingindo que não tem. Todo mundo fingindo que não tem. E bom dia, Messi querida. Belo Horizonte, querido, entidade maravilhosa, bom dia. Gente, mas foi muito engraçado. Eu dormi agora, eu acordei muito de madrugadinha, falei, vou dormir mais, tava com muito sono. Gente, eu dormi, mas tive sempre uns sonhos muito peculiares. Nossa, eu sonhei que eu morava em uma casa diferente, né, da minha. Sempre eu tô num lugar diferente. E aí uma amiga chegou, umas amigas, uma ou duas, falando assim, então tá, vamos reunir na sua casa, vou levar uns amigos, pode? Eu falei, pode trazer. Gente, vieram os amigos, só que assim, a casa ficou lotada de criança. Mas era muita criança, e as crianças tudo felizes, brincando, de boa. Eu olhava aquilo, assim, primeiro que eu não conhecia ninguém, segundo que eu falava, uau, de onde saiu tanta criança, gente? Eu achei tão engraçado. Aí agora, há pouco, uma cliente minha, primeiro filho, né, tá para ter o menino, marcando comigo, me pedindo uma sessão semana que vem, que a criança vai nascer em outubro, e eu sou de outubro, né? Eu sou dia 11. A criança tá marcada, se não nascer até lá, dia 7. Eu falei, uau, uma libriana do dia 7. Uau, hein? Gente, nascer no dia 11, eu vou falar com vocês, viu? 11, 22, né? Não é brincadeira, né? Essa numerologia funciona, isso aí do dia não é brincadeira, não. Existe mesmo uma energia, né? E é isso, aí eu sonhei que tava com a casa cheia de criança, mas lotada, tá? Mas muita criança mesmo. Eu falei, gente, de onde saiu tanta criança? Eu fiquei olhando assim no filme, eu falo filme, no sonho, parece um filme mesmo. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, mas de onde que saiu tanta criança? Vocês que trouxeram? Nossa! Ai, tava divertido. Mas assim, a gente não quer reconhecer. Lá na infância a gente foi muito invalidado mesmo. Foi numa festa no sábado, mencionei algo de campo espiritual. Nossa, parece que chamei uma briga, com certeza. Ouvi, se não for provado cientificamente, não existe. Fui quase hostilizada, tá tenso, tá? Ué, não pode falar nada, não. Não pode falar. Né? É hostilizado mesmo. Porque as pessoas não querem ver, né? Elas não querem ver. E aí, tem a questão dos humanos, né? A programação foi instalada. O software está instalado. Pode ter certeza. E é isso. E não pode falar, não.
Tem que ficar quieto, cuidar, como diz assim, cuida da sua vida, da sua consciência e tá tudo certo. Deixa a turma ser, cada um ser o que é. Não tem certo nem errado. Não é, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Isso é o que é adequado para aquele ser naquele momento. Então tá tudo certo. É a escolha dele. Vamos cuidar da nossa escolha, né? E que bom, você já imaginou? Que delícia, Elia, a gente poder estar falando isso aqui? Mesmo que seja para poucas pessoas, vamos dizer que não é aquele volume de gente, mas muita gente passa e assiste tudo. Então esse papo quântico aqui, olha que delícia, porque antigamente, 10 anos atrás, não podia, a gente não tinha essa facilidade, essa entrada para todo mundo entrar e sintonizar lá no YouTube ou aqui, né, no Instagram, aquilo que a pessoa escolhe. E a pessoa que tá falando, fala do que ela quer. Lógico que tem, né, a programação da censura, da IA e tudo, tem palavras que a gente tem que evitar. Dependendo da situação, derruba. O cara, assim, eu já fui penalizado 1 semana sem subir vídeo aqui no Instagram, live no Instagram, porque fiz uma entrevista, né? A gente fez uma live, eu e o Guilherme Moraes, sobre a prata e ouro coloidal. Ele deve ter falado um monte de coisa. Eu falei para ele não falar um monte de coisa e foi justamente o que ele falou. E aí ele, né, se atrapalhou e falou um monte de coisa. Ele falou, né, de palavras e coisas que não poderiam ser ditas. E aí o pau quebrou. 1 semana, penalizaram-me. Com essa eu devo ter entrado para a lista negra. Para a lista negra deles. Mas aí eu faço às vezes umas lives com ele no Zoom fechado, que é mais fácil. Aí entra quem quer e tudo assiste, pra gente se divertir um pouco. Gente, mas a gente não consegue mais reconhecer, perceber essas habilidades, essas possibilidades. A gente está muito programado, né? E negando, é negacionismo, né? Negando que existem essas percepções multidimensionais. É que acontece. Essas pessoas têm filhos. E aí vem os multidimensional. E o que acontece? Aquele sonho meu, acho que as crianças deviam ser tudo dimensional, tipo assim, vou lá para casa da Gigi para tomar um ar, para ver se... Que era criança mesmo, né? A gente sabe que no reino quântico espiritual não existe criança, né? Criança é um estágio né, da encarnação, né? Mas olha, eu vou falar com vocês. Essa negação, tudo isso que a gente passa na infância, nos programa. E tem a narrativa, tem tudo, né, gente? Na escola tem tudo, né? Pra te tirar a criança o mais rápido possível. Não pode nem falar essa palavra, tem que falar os pequenos, os pequeninos. Tira os pequeninos o mais rápido possível do universo mágico que eles trazem com eles. Porque essa é a nossa realidade. Nós somos seres mágicos. A única palavra que tem no nosso vocabulário que a gente consegue abordar o que realmente é. É uma atmosfera mágica. Então, o que acontece? A gente veio lá na infância, foi totalmente inibido, né, coagido, foi reprogramado e invalidado nas nossas vivências, percepções multidimensionais e fomos crescendo adultos inseguros, com uma série de situações emocionais e negando, usando, aí nós tivemos que criar um monte de barreira e criar para negar tudo isso, a gente gasta muita energia
para não perceber, para não ver, para não sentir. E isso vai impactando, isso vai consumindo muita energia. E a gente vai vivendo uma vida que não é real. E aí nós vamos para o mundo, né, das ciências exatas, da ciência, da pseudociência, né? Porque a ciência é todinha manipulada, tudo para poder manter todos nós dentro da faixa controlável, né? Da faixa que a gente não pode sair para ficar bem controlado. Tem que ser provado. Então, assim, implantaram, toda a narrativa está muito implantada na população, como a Ellen diz, tem que ser provado cientificamente. E aí eles vão provando o que eles querem, né? Vão falando da forma narrativa do jeito que eles querem. Inverteram toda a coisa. E nós ficamos reféns disso tudo com 1 zilhão de pessoas extremamente, vamos dizer assim, pessoas que têm um acesso legal a muita coisa. São seres que têm uma memória estelar, muito legal e tudo, só que no mesmo modelo que eles criaram. E a gente observa tudo isso e vê o poder da narrativa. E o quanto que a realidade, eles vão moldando. A Matrix, ela é implacável. A Matrix é implacável. Então, eu já vi relato de pessoas assim, uma pessoa nos Estados Unidos, uma mulher, que ela foi medicada profundo, nossa, começou a tomar uns remédios bem bravo mesmo, que custou, né, diz que a controlar a síndrome dela, porque essas capacidades específicas, mais profundas das pessoas verem ou perceberem algo extraordinário, camadas, né, da realidade mais profundas, elas são extremamente medicadas. Primeiro que a própria pessoa, a narrativa já trata de jogá-la no meio, lógico, ela vai ficar apavorada. Essa mulher, ela olhava para as pessoas e ela diz que via dragões, via répteis. E como ela é uma pessoa do mundo mesmo, né? Foi criada, sei lá, de uma cultura assim bem imediata, humana, né? Só existe isso aqui e tal. E ela ficava em pânico, ela diz que não suporta olhar para as pessoas, porque ela vê, né? Ela vê o quê? Ela vê o verdadeiro ser, né? Que tá lá na câmera de êxtase, sabe? E ela vê, aí falando dos remédios que ela tem que tomar. Isso, gente, controlado quimicamente. A pessoa não sabe lidar com isso, porque quase ninguém não tem acesso, né? Hoje, aqui no Brasil, até que ela teria uma chance, né? Mas ela é oriental. Não, ela mora nos Estados Unidos, isso. Ela é dos Estados Unidos. É americana. Eu li uma nota assim, eu falei, gente, essa mulher, ela vem com essa capacidade de ver o que acontece realmente, quem é que tá ali por trás realmente. Tacaram remédio na mulher, porque aí vem a esquizofrenia, é isso, é aquilo, né? Rompeu as camadas, ouve muitas vozes, esquizofrenia. São pessoas que têm esses portais abertos, né? Com essa comunicação entre os planos. E, obviamente, nós estamos inseridos numa realidade onde os seres que não estão em corpo físico, eles estão vivendo
né, concomitante na mesma área, e a entidade desencarnada, ela não tem o que fazer, ela não tem, muitas vezes ela não tem frequência para sair da frequência próxima da 3D e fica ali orbitando, como todos que a gente topa o tempo inteiro. Que você pega assim, seres que deixaram o corpo físico há muito tempo. Tem seres que estão ali há séculos. E estão assim, você imagina um humano com corpo físico, quando ele tá, por exemplo, ele sabe aquelas pessoas que vão, os andarilhos que vão pra rua e vão esquecendo de si mesmo, eles não têm o que comer direito, eles não se cuidam, eles vão normalmente, né, se entregar a drogas, álcool, né, para poder minimizar aquele sofrimento, né, uma forma de suportar e vai ficando esquecido. Sabe aquelas pessoas que, né, a gente às vezes passa em alguns lugares e a pessoa está esquecida de si mesma. Quando as pessoas deixam o corpo físico, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Ela tenta falar com os humanos, não consegue. Elas não percebem muitas vezes que já deixaram o corpo físico e aí elas vão ficando dementadas por assédio de outras entidades, por uma série de situações. É um combo, né? É um conjunto. E aí vai você, quando a gente faz um trabalho de fluxo quântico, assim, de meditação, de expandir e englobar no maior perímetro possível esses seres, e tem todo um processo que eu faço, e aí a gente vê a quantidade de andarilho, né? Eu falo assim, né? São os errantes, né? Eu gosto de chamar eles de errantes, são as entidades errantes. É como se existisse uma dimensão de realidade entre dois universos e é um vácuo, e eles chamam isso de dimensão errante. É mais ou menos isso que a gente tem aqui. A gente fala dimensão, um monte de coisa, mas quem quiser se interessar por esses assuntos, amanhã, hoje é sexta, né? Sábado e domingo, amanhã e depois da manhã, o meu curso Criando com as Forças Invisíveis, o dia todo, fica gravado no Zoom. Nós vamos falar de muita coisa. Nós vamos falar sobre a realidade do reino espiritual. Uau! Uau! Vai ser ótimo. Esse curso fica gravado e eu vou contar, assim, muita coisa. Bom dia, Lorene, querida. Lorene, mas essas ferramentas têm que ser aprendidas, né, Lorene? Tem que ser aprendidas, né? Assim, Lorene, não é que eu tô amarrando mixaria, mas assim, isso é um contexto, isso é muito vago, assim, né? E a mãe pode curar o filho? Pode, tudo, mas tem que ter empoderamento para isso, consciência para isso. Pode sim, as ferramentas que você usa para você pode usar para o seu filho, fazer umas perguntas, né? Para ele, pro universo com relação a ele, né? Tem que usar ferramentas, fazer pergunta e usar ferramentas. Para poder... É uma coisa... Isso aí dá um curso, Lorene. Isso dá um curso. Isso dá um curso.
Você desculpa, mas dá um curso. É muita coisa. É possível, é. Quanto mais ferramenta você conhecer e aprender a usar, mais você vai aplicar nele. Você não precisa de ser terapeuta dos outros, mas vai ser dos seus filhos, né? Usar as ferramentas, aprender a lidar com o reino espiritual deles. Aí quando você entende o reino espiritual, aí você trata de qualquer um, aí é seu filho, mas, né? Você entende? Não é que a mãe, assim, é legal assim que a mãe tem uma prerrogativa diferenciada, porque a criança é dependente dela. Ela tendo consciência, né? Ela tendo ética e tudo, ela pode, né, contribuir muito com o filho, de forma consciente. Aliás, é o que toda mulher deveria ser para os filhos, né? Uma curandeira. Mas a nossa querida Matrix instituiu os deuses da medicina, essa nova forma de idolatrar deuses, que é a nossa medicina querida, e todo mundo aos pés, né, da pseudociência, né, blá, blá, blá. Existem médicos interessantes? Existem, mas são raros, são poucos, né? A maioria está dentro de uma estrutura de condicionamento, de manipulação e tal. E financeiro, né? Pondo isso acima, né? O interesse financeiro acima das outras possibilidades, né? De normalizar, de ser um veículo de cura para o outro. E isso tudo, não precisa falar que quem tá aqui, quem assiste minhas lives, tá careca de saber que isso está institucionalizado, né? E isso é um poder econômico, né, mundial, um poder de controle muito grande, geração de dinheiro e tudo, é complicado. Então, quando a gente fala, né, com as pessoas que não gosta de médico, que não precisa de ir no médico, que é saudável. Nossa, há um tempo atrás eu tinha uma pessoa que vinha aqui fazer minha unha, ela já parou de fazer, veio outra agora. Mas ela tem assim, um pouco de fixação com questão de doença, de médico, né? Muito assim, um pouco obsessiva com isso. E ela começou a me fazer umas perguntas e mas assim, gente, eu olhava para aquilo assim, a pessoa começou a me tratar assim, porque você não... Como é que é? Aí a gente tem que inverter o processo, né? Esfregar na cara do outro um monte de coisa que não quer ver, para cuidar da própria vida, para ver se para de encher o saco. Porque uma coisa é você ter consciência de algo e você, né, querer ser uma contribuição. Outra é você querer impor e falar, não, porque você e tal. Enquadrar o outro, né, no seu próprio esquema. A gente faz isso às vezes. A gente tem que prestar muita atenção. Eu tenho me policiado muito, me cuidado muito, né? Então eu faço muitas perguntas. Eu adoro ficar fazendo perguntas para a pessoa. A pessoa vem tratar comigo, ela vai e me conta aquela lista de coisas. Gente, bota os dedinhos no joinha aí, por favor. Quem estiver perto do telefone, dá uns dedados ali no joinha. Depois da live, por favor, faz comentário, comenta alguma coisa, tá? Me ajuda muito. Gigi, a mãe entra, a razão sai. O meu bebê de 2 anos está muito ruim com esse ar ruim, certo? Muito congestionado. Faço os tratamentos naturais possíveis, por isso perguntei, assim, mas assim, o ar tá muito realmente poluído, né? Tá uma coisa horrível, isso aí é brabo, né? Dá uma dica de como viver, transcender a Matrix, hoje estou precisando. Ô Ellen, mas esse é curso, né, meu amor? Ô gente, vocês estão as perguntas, vocês querem um curso inteiro aqui na live. Transcender a Matrix, só isso que você quer, Ellen?
Todo dia que eu venho falar um pouquinho disso, tô aqui falando. Ai, transcender. Transcender, troca essa palavra por transcender. Por ter transcendência é um negócio meio assim inalcançável. Estar presente, ser mais consciente. E vai, mais consciência, por favor. Mais clareza, universo. Esfrega aqui na minha cara. Na maior parte das vezes que você acorda de manhã que você não tá legal, que você tá... Isso é entidade, meu amor, né? Vem pro curso aprender, ó. Liberar entidades, facilitá-las. Que ó, sábado e domingo, amanhã e depois da manhã. Isso é curso, não adianta, né? É ferramenta que exige aprendizado mesmo. Não é que, tá amarrando mixaria. Não tem como, gente. Né? São ferramentas que a gente ensina dentro de curso. É todo um construto, né? De transformação que a gente tem que fazer para poder... Uma mudança de mentalidade. Vou traduzir assim, mas... É uma mudança de mentalidade completa. Ô, querida, o curso é online. Amanhã, 9 horas da manhã, começa. Sábado e domingo, é o dia inteiro. Criando com as forças invisíveis. O nível 1, né? O primeiro. É o básico que eu estou reeditando. Eu todo ano atualizo esse curso. Eu dou ele novamente e fica gravado, entendeu? E amanhã, sábado e domingo, lá você aprende tudo isso, essas dúvidas todas que você tem, né? Que eu sei como é que é, você tira tudo lá. Aí lá você sai com uma tonelada de ferramenta para você poder virar ninja na Matrix. Brincadeira, mas assim, você vai voltar a ser o ser mágico que você era, que você é, mas está totalmente enterrado lá no fundo do inconsciente, porque o tema da live é esse, né? A questão de você não reconhecer isso, essa capacidade de você, esse ser mágico que você é. Aí você vai voltar a se reconhecer como um ser mágico e aí fazer magiquinhas, mágicas, que são facilitações, ferramentas que vão te trazer, né? Mas a Lorene, a questão do seu filhinho, né? É complicado isso aí, tem que ver, procura ver óleo essencial, para ele poder, para você dar a condição dele inalar um pouco, um óleo essencial de boa qualidade, 1 ou 2, adquire aí na internet, para ele poder, pode ajudar, né, mecanicamente, umidificar o ar, né? Agora, a qualidade do nosso ar devido, né, porque os nossos queridos controladores globais estão metendo fogo no Brasil porque eles não querem que a nossa produção seja expressiva, é uma investida massiva de destruição, né? Da potência que nós somos, vamos destruir. Aí a gente destrói, joga lá embaixo tudo e aí depois a gente compra as terras, compra tudo, né? Alaga, acontece tudo e aí a gente vai lá e compra. Porque o Brasil está sobre uma área que eles chamam de colunas da terra, que eles sabem que na hora da transição que houver mesmo, a grande destruição, é é o único lugar que fica, são o que eles chamam de colunas da terra. Esse assunto é profundo, não domino, não adianta ficar me perguntando a respeito, porque eu não tenho muito recurso para responder, mas eu estudo isso e a gente sabe que o motivo realmente dos conflitos bélicos, tudo, a narrativa para nós é uma história, todo mundo acredita que o fulaninho tá brigando com o ciclaninho, aquele negócio todo. Mas o que tem por trás é outra coisa, eles querem os espaços, os locais onde eles sabem que são áreas seguras. E as áreas que não são seguras, os países abrem as suas portas e falam, venham todos
todos os muçulmanos, todos os seres, venham todos os brasileiros, pode vir todo mundo para cá. Entendeu? Então, lugar que tá facilitado para ir, abre o olho, porque quando entrega muita, né? Aquele velho ditado, quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. A gente adora isso. Ai, gente, essas figuras de linguagem, essas coisas que a gente fica, né, essas crenças limitantes e tal. Ai, ai. O curso não, querida, assim, o curso começa às 9 da manhã, a gente faz parada para cafezinho, para almoço. Eu pretendo encerrar ele pelo menos por volta das 5 horas da tarde. Mas vai depender muito do ritmo da turma. Sabe, Ellen, assim, eu não boto assim horário, eu ponho hora para começar, não ponho horário rígido para terminar, porque depende muito da condição energética, porque é um curso energético, vai movimentar muita energia, muita coisa. Mas eu acredito que por volta de umas 5, né, 5 e meia, a gente já esteja encerrando, porque também fica muito cansativo, né? Tanto no sábado quanto no domingo. Vai depender do ritmo. Se a turma, né, for recebendo a informação, fluindo, né, legal. Porque tem gente que levanta muita barreira e aí a gente tem que ir trabalhando, emperra o curso. Tem gente que dá umas emperradas no curso em função da pessoa ficar com conflitos, né? A pessoa quer defender as crenças dela e o ponto de vista dela. E aí cria energeticamente verdadeiras trincheiras. Eu espero que não aconteça isso com o grupo que vai fazer parte dessa gravação ao vivo. Né? Espero que não. Entendeu, Ellen? Sua mãe vai fazer o curso? Ah, legal. Fala com ela que é amanhã, né? Se resolve. Óleo essencial é legal, né, Lorene? Eu acho que dá um up, né? Aquele Eucaliptus glóbulos. Ele é um óleo essencial de um custo assim bem em conta e ele dá uma tranquilidade, né? Ele ajuda muito na parte respiratória. Eucaliptus glóbulos. Né? É muito bom. Eu sempre tenho ele aqui. Eu não tenho problema respiratório nenhum, mas eu sinto, por exemplo, que tá diferente, tá pesado, o ar tá pesado, né? Tem hora que o nariz fica assim, né? Falo, nossa, aí eu fico pensando, quem tem essa questão respiratória, né? Mais delicada e tudo, uau, tá sofrendo horrores. E muita fuligem. Ontem à noite eu sentei ali na sala, eu tava com a janela um pouco aberta e aí eu tava sentindo um cheiro de coisa queimada, um monte de coisa. E aí de vez em quando eu sentia o ar assim, uns odores, umas coisas. Eu falava, gente, é muita loucura, né? Água, ar, terra, né? Taca fogo na terra, polui a água, polui o ar de uma forma assim proposital, coordenada. Que se lasque todo mundo, né? Todo mundo vai ter que se lascar com isso aí. Porque não tem muito o que fazer, né? Porque eles estão realmente metendo fogo mesmo. Entendeu? Não tem muito... Você vê que a potência, né? O que eles fazem e inibem qualquer tipo de socorro também. Eles não permitem que, se fosse o caso de um país que tem recurso para combater esses incêndios e tudo, né? Que já não é o caso, eles simplesmente dão um comando, não é para vocês fazer nada, vocês ficam quietos aí. Né?
Manda quem pode, obedece quem precisa e vamos que vamos. A nossa nação vendida, né? E todos os países, assim, que são significativos para eles no mundo pós-inversão magnética, que é o Brasil e continente africano. Nunca permitiram eles não permitem que essas nações floresçam, que o povo floresça, porque eles, né, eles já escolheram e já definiram que essas nações, essa área no planeta é deles. É deles e, né, ninguém tasca eu vi primeiro por conta de serem terras que estão... A localização delas é muito preciosa para eles. Então, toda a narrativa, mesmo geopolítica que você vê, furada pura. A geopolítica só descreve para você o teatro, entendeu? A geopolítica é o teatro deles, mas o teatro sim que eu digo, a forma como eles estão agindo, né, de forma teatral, no primeiro plano, para poder toda a narrativa para as pessoas. Agora, o que você sabe, assim, o que existe por trás mesmo, lá da história dessa bagaça toda, é essa luta mesmo para poder dominar os territórios que são seguros. O estado da Bahia praticamente foi todo comprado pelos nossos queridos chineses. Por que será? Será por quê? Por que será? Uau, como pode melhorar, né? É isso aí. E vamos que vamos. Qual Capitão Planeta? Lorene, esse Capitão Planeta eu não conheço, não. Capitão Planeta? Esse eu não conheço, não. É isso mesmo? Então, meus amores, é isso, assim, reconheça o presente que você é para esse mundo, o que você pode trazer. O que você pode trazer? Com ferramentas, com consciência, mais clareza. Não adianta querer subir lá e falar, eu sou justiceiro, eu vou resolver isso e aquilo, não. É trazer mais consciência, mais clareza, porque isso aqui é briga de cachorro grande. Então, o jogo existe. Se você reconhece o jogo, você tem mais chances. Primeira coisa, de não se envolver no conflito, para não falar outra palavra, no conflito dos deuses. Já é um ótimo negócio você se retirar disso. Porque massa de manobra é o que nós estamos vendo aí, né? A massa de manobra. Terra, ar, fogo, Capitão Planeta, tinha até um anel colorido. Essa eu não conheço, não. Eu assistia quando criança, década de 90. Ô, menina, isso aí eu não conhecia, não. Que legal, Capitão Planeta. Ai, ai. É isso aí. E, meus amores, então, quem quiser, quem escolher fazer inscrição para o curso das Forças Invisíveis, começa amanhã, ao vivo, né? Sábado e domingo. Tá bom? Vai ficar tudo gravado. Vai ser um trabalho, né? Vai ser uma odisseia maravilhosa. Nós vamos abrir campos, histórias e consciências, um upgrade, né, de consciência. Então, meus amores, quem escolhe, cai pra dentro, entra no meu WhatsApp, faz inscrição, que amanhã nós vamos estar juntos, tomando cafezinho, batendo papo, tirando também muitas dúvidas, tá bom? E eu desejo a vocês um excelente final de semana, né? Com fumaça, sem fumaça, vamos viver, né? Esse tempo que nós estamos vivendo, glorioso, né? Da desconstrução
dessa Matrix é a questão da percepção, do entendimento para poder sair dela. Você tem que entender, você tem que saber como ela funciona para você poder ter mais chance, né, de se libertar desse estado prisional, tá bom? Gratidão e um ótimo final de semana. Espero segunda-feira conseguir estar aqui com vocês, tá bom? Beijo grande e até a próxima live.